2 Timóteo, capítulo 3, do verso 13 até o verso 17, diz assim o texto sagrado: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Senhor, damos graças, porque o Senhor, pela tua bondade, pela tua benevolência, nos tem deixado a tua palavra, para que através dela pudéssemos conhecer a ti. E o Senhor, através do teu Espírito que nos tem dado, o Senhor tem iluminado as nossas mentes para compreender a tua palavra. Senhor, conforme a instrução do teu Espírito Santo, que eu possa edificar a tua igreja, ser um instrumento teu, um vaso de barro, para levar as verdades contidas nesta palavra para a edificação da tua igreja. Senhor, eu suplico que o Senhor também dê à tua igreja o discernimento do teu Espírito, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando continuidade então na nossa série de mensagens, tendo como base aqui o livro de 2 Timóteo. Esta carta foi escrita por Paulo a Timóteo, sendo então a última carta escrita pelo apóstolo aos gentios. Paulo, na ocasião que ele escreveu essa carta, ele se encontrava encarcerado em Roma. Esta foi a segunda vez que ele então estava em cárcere. A primeira prisão, ele estava em uma prisão domiciliar, ele podia receber ali pessoas, dá-se a entender que era uma casa que ele alugara, e que ele tinha então algumas condições favoráveis, onde havia essa oportunidade de receber pessoas e ter o melhor convívio com os cristãos. Já nesse momento, nessa segunda prisão, ele está em cadeias, ele está encarcerado, tem ali guardas que estão próximos dele, vigiando a ele, e Paulo então se encontra nesta prisão. Ele já havia passado pela sua primeira audiência, e ele entendia que a sua morte estava próxima. Ele estava na iminência então de ser condenado à morte. Ele, como apóstolo aos gentios, o amor que ele tinha pela igreja, pelo evangelho, ele como se sente na obrigação de passar esta responsabilidade para Timóteo, para que Timóteo viesse dar continuidade ao seu ministério. Esse é o objetivo, esse é o propósito então de Paulo estar escrevendo essa carta, instruir a esse jovem pastor, dar a ele exortações, investir em sua vida para que ele desse continuidade ao seu ministério. Chegando aqui no verso 13, ele então diz: mas os homens maus e enganadores. Quando Paulo ele fala aqui os homens maus e enganadores, ele está denunciando a condição espiritual ali dos falsos mestres. É esses no qual ele vem falando nos versos anteriores, e ele mostra então qual é a natureza desses homens, o DNA desses homens. Ele mostra
o caráter deles espiritual, mostrando que eles são maus, eles são enganadores, e isso faz parte então da natureza deles, e em virtude disso, eles são tendenciosos a terem atitudes más, atitudes que levam ao engano, que condiz com a natureza deles. Efésios capítulo 3, do 1 ao 3 diz: estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É isso que Paulo ele está denunciando aqui acerca desses homens maus, homens enganadores, que têm a sua natureza corrompida, e em virtude dessa natureza corrompida, todas as atitudes deles vão convergir, vão querer agradar, vão concordar com a sua natureza. Ele continua dizendo: e irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Essa segunda parte, então, do verso 13, nós temos que ver ela em 3 etapas. A primeira etapa é quando Paulo lhe diz que esses homens que têm essa natureza corrompida, essa natureza perversa, eles irão de mal para pior. O que Paulo está dizendo aqui é que esses falsos mestres, eles vão avançar em suas ações, e as ações deles não será somente no campo doutrinário, mas em todas as áreas da vida deles. Eles vão avançar, eles vão avançar na sua maldade, eles vão avançar nos seus enganos, eles vão ir de mal para pior. A atitude deles vão cada vez manifestar que eles são homens corruptos, e cada vez mais vão estar se afastando de Deus e mostrando o quanto eles são corruptos. Isso vai de mal para pior. Esse avanço, essa ação deles, que vão de mal a pior, vai de uma certa forma demonstrar a perseguição deles contra a igreja. É o que Paulo ele diz aqui no verso 12, olha aqui no verso 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. A igreja ela será perseguida por esses homens que têm a sua natureza má e são enganadores, e esses homens que têm essa natureza corrompida, eles vão de mal a pior, e cada vez mais essa conduta deles vai se caracterizar em perseguição contra a igreja, contra os cristãos. É isso que Paulo ele está falando em relação ao que ocorrerá no ministério de Timóteo, para que Timóteo não tivesse uma visão romântica acerca do que lhe esperava, mas era isso que iria acontecer. É interessante nós entendermos que Deus ele permite que a maldade dos homens cresça, para que o juízo divino venha sobre eles, para então julgar a ingratidão deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 12 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É isso que ocorre. Deus então permite que eles se corrompam, permite que eles façam suas maldades, para que então Deus possa julgá-los de acordo com o comportamento deles. E continua então aqui no verso 13:
mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando. Eles têm essa característica de serem falsos nos seus ensinamentos, falsos na sua doutrina, de enganar as pessoas com doutrinas erradas. Pessoas que desejam buscar a Deus são então por eles enganados, visto que eles são fraudulentos. São pessoas egoístas, pessoas que na verdade têm aparência de piedade, mas eles não são tementes a Deus. E o próprio Paulo ele diz que nós devemos nos afastar desse tipo de pessoas, visto que o que eles pregam, por mais que eles falem em nome de Deus, eles têm como objetivo enganar as pessoas. Ele continua dizendo, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles serão enganados em virtude do meio do qual eles convivem. São pessoas que têm as mesmas práticas deles. Então, o mal que eles fazem para os outros, eles irão experimentar do seu próprio veneno. Eles irão enganar, mas automaticamente eles também serão enganados. É um ciclo vicioso em virtude do meio no qual esses homens corruptos, esses homens maus, esses homens enganadores, no qual eles vivem. É o que Paulo ele denuncia, ele declara aqui no verso 13. Mas esses homens, esses falsos mestres, têm uma natureza má, eles são enganadores, e eles irão avançar na sua maldade, indo de mal para pior. Eles são pessoas que irão enganar, mas eles também irão provar do seu próprio veneno, sendo enganados. Aí ele diz no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Era como que Paulo, ele dá a Timóteo um quadro do seu ministério, de como ele iria lidar com esse tipo de pessoas. Mas agora ele volta-se de uma forma pessoal para Timóteo e diz: olha, não obstante a corrupção, a maldade, a natureza ímpia dessas pessoas, do qual vai fazer parte do seu contexto, não obstante eles, você Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes ensinado. Que você fique firme, que você não se desvie, que você não se deixe levar por eles, que você não queira fazer o que eles fazem, que você não caia na armadilha deles, que você não se corrompa como eles estão corrompidos, que você não se deixe ser levados pelas falsas doutrinas deles, pelo engano deles, pela maldade deles, pelo que eles se propõem. Você, Timóteo, tu, porém, independente deles, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Você fique firme. Essa é uma mensagem que nós devemos guardar em nossos corações, como uma exortação apostólica, uma exortação bíblica, uma exortação do próprio Deus falando a nós, independente dos outros, independente de suas maldades, independente de suas corrupções, independente de como eles conquistam o que há de desejo no coração deles, independente deles, que você permaneça firme, que você não se desvie, que você fique firme no que você tem aprendido, no que você esteja inteirado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado. Você tem aprendido, você foi inteirado na verdade, você tem um conhecimento apostólico, conhecimento verdadeiro, e é nele que você deve permanecer, e é nele que você deve ficar, independente dos outros, independente das conquistas deles, independente da forma deles viverem. O que Deus ele requer de ti é que tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Josué,
capítulo 23, do verso 6 ao verso 8 diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegueis, como fizestes até o dia de hoje. Apocalipse capítulo 22, do 18 ao 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. O que João nos ensina, o que Josué nos ensina, é que independente dos demais, que nós também venhamos ficar firme. É isso que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não deturpe as escrituras sagradas, não aumente, não tire nada, fique firme, com base no que você tem sido inteirado, com base no que você tem aprendido, independente dos demais. Ele continua então no verso 14: sabendo de quem os tens aprendido. Paulo está aqui confirmando para Timóteo a sua autoridade apostólica, para que ele viesse reter essas verdades, o que ele tem aprendido, o que ele tem sido reiterado, mas que ele tivesse uma convicção que foi do próprio apóstolo Paulo, ou seja, é a palavra de Deus que foi dado a ele, que ele então retivesse, mas não de uma forma indiscriminada, que ele não retesse o conhecimento dele de uma forma indiscriminada, sendo qualquer pessoa que passasse para ele então guardasse, mas ele tivesse aquela convicção, quem é que havia passado para ele. Ele diz assim, sabendo, você sabe de quem o tens aprendido. Ou seja, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer doutrina, não é qualquer um que te passa algo, e isso você deve reter no coração, isso você deve guardar. Você tem que saber quem é que está te passando, quem é que está te ensinando. Você tem que ter um julgamento acerca do que você está recebendo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que colocar em prática o nosso julgamento, o nosso raciocínio, para que nós confirmemos se realmente o que está sendo ensinado condiz com as verdades da palavra de Deus. Ou seja, você sabe de quem você tem aprendido. A autoridade das escrituras sagradas está em Deus. A nossa fé, ela não pode ser um salto no escuro. Ou seja, nós recebemos sem ter um critério de avaliação. Deus, ele não requer isso de nós, mas que nós venhamos ter esse critério, que nós venhamos avaliar, que nós venhamos ter a convicção se realmente o que está sendo passado condiz com a palavra de Deus. E o que nos edifica são os ensinos dos profetas e dos apóstolos. O que nós temos que aprender tem que ser como base a palavra de Deus, as escrituras sagradas. O que nós temos que reter é o que condiz com a palavra de Deus, com o ensino dos apóstolos. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, você fique firme no que você tem aprendido, mas
veja bem, você sabe de quem você aprendeu. Você não aprendeu de qualquer um, ou de um falso profeta, mas você, como que ele estivesse dizendo, foi eu quem te ensinei, foi o apóstolo quem o ensinou. É isso que nós temos que entender. A nossa fé, ela não pode ser indiscriminada, aceitarmos qualquer um, somente porque a pessoa tem um título de pastor, somente porque a pessoa tem um título de mestre. Não, tem que haver um critério de avaliação. Nós temos que saber quem é que está nos ensinando, e se o que está sendo ensinado é de acordo com a palavra de Deus. Temos que fazer essa avaliação, esse julgamento. Atos, capítulo 17, o verso 11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. O que Lucas ele escreve aqui em Atos é acerca dos bereanos, que eles tiveram ali a pregação, mas ao receberem ali a mensagem, eles conferiram nas escrituras, para saber se realmente o que estava sendo pregado, se o que estava sendo dito para eles, tinha conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que saber de quem nós temos aprendido, e a base do nosso aprendizado é o ensinamento dos profetas e dos apóstolos. É o que diz Efésios, capítulo 2, o verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não podemos nos sujeitar a revelações, a visões, a profecias. Não podemos estar nos sujeitando a ensinamentos que não condizem às escrituras sagradas. A nossa base são as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Nós temos que saber de quem nós estamos aprendendo. Ele continua então no verso 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Timóteo ele teve o privilégio de nascer em um lar cristão, onde tanto a sua avó como a sua mãe lhe passaram ali os ensinamentos da palavra de Deus. E ele então sabia, desde a meninice, ele já sabia as sagradas escrituras. O capítulo 1 aqui de 2 Timóteo, o verso 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Provérbios 22, verso 6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É esse o privilégio que Timóteo ele teve, que desde a sua meninice, ele sabia as sagradas escrituras, e de uma certa forma, também mostra aqui a responsabilidade que nós pais e os avós, eles têm também de poder transmitir, de poder ensinar, de poder investir nos seus filhos, investir nos seus netos. Foi isso que aconteceu então com Timóteo. As verdades das sagradas escrituras lhe foram ali passadas, tanto pela sua avó, como também pela sua mãe. E ele continua então no verso 15: que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda aqui uma verdade: o plano de salvação, o meio pelo qual aprove a Deus nos salvar e fazer com que nós conhecêssemos o plano dele para nós sermos salvos, você encontrará tão somente e unicamente nas escrituras sagradas. A única forma de você conhecer o meio que aprove a Deus nos revelar para que nós viéssemos ser salvos é tão somente através das escrituras sagradas. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem um outro caminho, um outro mecanismo que nós pudéssemos saber a salvação, o meio da salvação, a não ser
através das Escrituras Sagradas. Deus, como nós ouvimos na meditação de hoje pela manhã, que Deus ele se revelou de muitas formas e de muitas maneiras, e foi então ensinado ali pelo irmão Soares, né? Através dos profetas, através dos anjos, através de sonhos. Houve muitas formas de Deus ele se revelar, mas o meio pelo qual aprove a Deus se revelar a nós, no que diz respeito ao plano de salvação, é única e exclusivamente, somente através das Escrituras Sagradas. É o que ele diz aqui, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que as Sagradas Escrituras, elas podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. É a palavra de Deus, ela que pode fazer-te sábio para a salvação. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outro mecanismo, não tem um outro estilo, um outro meio que Deus utilizou, a não ser a palavra de Deus, para que através dela nós viéssemos conhecer a salvação, conhecer como sermos salvos, como nos achegarmos a Deus, como sermos aceitos por Deus, como termos o perdão dos nossos pecados, como então sermos uma nova criatura, como passarmos pelo processo de novo nascimento, como então recebermos a sua graça, a sua bondade, o seu amor, como termos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna, como homens pecadores, ser então regenerados, resgatados e poder se reconciliar com Deus. A única forma de sabermos isso é através das Escrituras Sagradas. Se assim nós entendermos, nós precisamos fazer uso correto das Escrituras Sagradas. A questão é que havia ali falsos mestres, eles estavam deturpando a palavra de Deus. Então, se você entende que é através dela que você consegue saber, aprender o meio para ser salvo, você tem que fazer uso dela de uma forma correta, porque os falsos mestres usavam também ela, mas de uma forma incorreta, deturpando, enganando os seus ouvintes. Nós temos que zelar e usar ela de uma forma correta. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso 17 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O único meio de nós aprendermos e sabermos como sermos salvos é através das Escrituras Sagradas. Mas temos que usar ela de uma forma correta, porque como nós lemos, existem falsos profetas, falsos mestres, que deturpam esta verdade, enganam as pessoas com o evangelho falso, com o evangelho da prosperidade, com o evangelho de que você pode vir como você está e continue como você está. Deus te ama, independente de qualquer circunstância. O evangelho que não fala sobre arrependimento, ele não fala sobre confissão de pecado, ele não mostra a realidade que nós somos seres corrompidos pelo pecado de Adão e que isso nos separou de Deus. Eles não fazem o que nós olhemos para a cruz, onde Cristo então morreu pelos nossos pecados. Eles não falam acerca do sangue de Jesus, da necessidade de arrependimento. Mas Paulo aqui, ele diz: fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há
em Cristo Jesus. É através então das Escrituras que nós sabemos que somos salvos pela graça, por meio da fé, onde nós então reconhecemos a morte vicária do Senhor Jesus Cristo por nós. Continuando, no verso 16 ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. No verso 14, Paulo ele declarou a Timóteo a sua autoridade apostólica sobre as Escrituras. Agora aqui ele declara o motivo da sua autoridade. Ele mostra que a sua autoridade é em virtude das Escrituras Sagradas, elas serem inspiradas por Deus. Esse é o motivo que Paulo ele mostra que ele tem autoridade sobre as Escrituras Sagradas, que a Escritura Sagrada tem autoridade. É porque essa palavra, ela não foi por intervenção humana, mas ela fora escrita por inspiração divina. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, se nós assim cremos que esta palavra, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, nós temos que reverenciar essa palavra, assim como nós reverenciamos ao próprio Deus, visto ela ser a palavra de Deus, sem a participação de homem algum. Assim como o Espírito Santo, ele inspirou aqui aos apóstolos, aos profetas, para escrever esta palavra, ele também testifica em nossos corações, para nós reconhecermos que essa palavra é uma palavra inspirada, é uma palavra divina, é a palavra de Deus. E sendo assim, somente quem tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo iluminando essas pessoas, somente esses que têm o Espírito Santo, são iluminados por ele, podem então compreender a palavra de Deus. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 16, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente, mas nós discernimos bem tudo, visto que nós temos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo em nós que ilumina a nossa mente, para que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas. Nós então baseamos a nossa fé não em uma nova revelação, não em profecias ou em visões, mas nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, no qual nós aprendemos pela iluminação do Espírito Santo. E se nós então reconhecemos que estamos diante da bendita palavra de Deus, nós temos que reverenciá-la, assim como nós reverenciamos o próprio Deus, pois as Escrituras Sagradas é Deus se deixando a conhecer, é Deus falando conosco, é a boca de Deus para nós. Temos que ter zelo, temos que ter reverência, temos que entender que ela é a palavra de Deus, reverenciando, reconhecendo como Deus se deixa conhecer, e a única forma que temos de conhecer a Deus é através das Escrituras Sagradas. O único meio pelo qual possamos conhecer a Deus é através das Escrituras Sagradas, tão somente através dela. E se nós entendemos assim, tem que haver o zelo pela palavra de Deus, zelo e o amor por ela, o desejo de conhecer, o desejo de aprender, o desejo então de crescer, de ser edificado somente por ela, visto ser ela a palavra de Deus. É o que ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Agora ele passa a mostrar que essa Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
E ele então dá aqui os motivos que essa escritura ela é proveitosa. O primeiro motivo que ela é proveitosa é porque ela serve para nos ensinar. Ensinar aqui vem em primeiro lugar, mostrando então a prioridade da doutrina. Somente a Bíblia pode nos ensinar o caminho de salvação. Somente as Escrituras Sagradas é a revelação de Deus para nós conhecermos ao Senhor. Então ela é proveitosa, visto que ela nos ensina. Ela nos ensina. É a doutrina que vem em primeiro lugar. É o nosso amor então por querer conhecer a Deus através dos seus ensinos, através da sua doutrina, da sua palavra. Ele mostra aqui no verso 15, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que elas podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Ela te ensina o meio da salvação. Em segundo lugar, ela é proveitosa para redarguir. Redarguir aqui tem o sentido de refutar, de reprovação, é reconhecer a nossa iniquidade e ter a convicção do juízo divino, que é o princípio do arrependimento. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é proveitosa para então te refutar os nossos pecados, para reprovar as nossas atitudes erradas, para revelar o que nós fizemos que desagradou a Deus, e para através disso nos arrependermos então dos nossos pecados. Ela é proveitosa para te redarguir. Em terceiro lugar, ela também é proveitosa para corrigir. Nós somos corrigidos pela Escritura quando nós então reprovamos as nossas ações, depois de sermos redarguidos, reconhecendo o nosso erro, o que fomos reprovados diante de Deus, e como consequência nos arrependemos. Então ela passa a nos corrigir, a fazer com que haja mudança de comportamento. É isso que nós chamamos também de santificação, de sermos transformados de glória em glória, de nós então buscarmos, nos assemelharmos a Cristo, de viver uma vida que condiz com o nome que nós pregamos. Ela então nos corrige. Ela também é proveitosa para instruir em justiça. Instruir aqui em justiça significa disciplinar para uma vida piedosa e santa. Essa instrução em justiça nos leva a vivermos uma vida verdadeiramente consagrada a Deus, uma vida santa, uma vida no qual nós somos separados, nós somos tirados deste mundo e vivemos para a glória de Deus. Nós somos instruídos em justiça. Ele continua no verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que ele quer dizer é que o homem de Deus, ele é capaz e completamente qualificado, ele está bem realizado, ele está equipado para realizar toda e qualquer boa obra. Tudo que te é necessário para o seu ministério, para a obra que você venha realizar, para que Deus ele requer de ti, para a sua disposição em servir a Deus, tudo que lhe é necessário está aqui nas Escrituras Sagradas, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qualquer boa obra que você queira realizar para Deus, em Deus, auxiliado pelo Espírito Santo, qualquer ministério que você queira fazer dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, o que você quer se doar, em qualquer área que seja, as Escrituras Sagradas, ela é perfeitamente apta para te aperfeiçoar, para fazer com que você seja perfeito no seu ministério, nessa obra que você quer se dedicar. As Escrituras Sagradas te qualifica, te capacita, dá-te condições de você se aperfeiçoar para toda e qualquer boa obra. É o que Paulo então, ele diz para Timóteo.
Concluindo, as lições que podemos então tirar aqui deste texto. A primeira lição: os falsos mestres irão avançar em suas doutrinas falsas e na perseguição contra a igreja. Nós não devemos ter uma visão romântica quanto ao que ocorrerá contra a igreja. Haverá sim perseguições, estamos sujeitos a sermos perseguidos. Esses homens maus, eles vão de mal a pior, enganando, sendo enganado. E aqueles que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguições contra esses falsos mestres. A segunda verdade que esse texto nos ensina: nós não podemos ter uma fé simplória que nos leve a aceitar tudo, não importando qual seja a sua natureza ou fonte, pois o principal fundamento da fé é sabermos que ela tem a sua origem e autoridade em Deus. Então, nós temos que saber de quem nós temos aprendido, e nós temos que ter um critério de avaliação em relação ao que estamos recebendo. A terceira lição que aprendemos aqui é através das Escrituras Sagradas, e tão somente através dela, que podemos encontrar o caminho para a salvação. Em quarta lição, devemos reverenciar as Escrituras da mesma forma que reverenciamos a Deus, visto ela ser a palavra de Deus, sem nenhuma intervenção humana. Zelo pela palavra de Deus. Zelo é o próprio Deus se revelando a nós, falando a nós. É a palavra de Deus para nós. Reverência, zelo pelas Escrituras Sagradas. A palavra essa é inspirada por Deus. A última lição: tudo que nos é necessário para vivermos uma vida santa e piedosa está contido nas Escrituras Sagradas. Que Deus assim nos ajude. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a graça do Senhor, a graça para que essas verdades no qual nós aprendemos, nós venhamos reter em nossos corações, de uma forma tal, ó Pai querido, que ela venha mudar a nossa maneira de viver o nosso cristianismo, a nossa forma de estarmos aqui nesse mundo, e de também nos relacionarmos com o Senhor. Que o que nós temos aprendido, ó Pai, nos leve a uma consagração maior. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém.